Boa noite, galera. Mais um conteúdo informativo para vocês e com mais um check-out do shape para vocês verem um pouco melhor a qualidade muscular e estrutural que eu estou no presente momento, com uma iluminação melhor que mostra realmente toda a estrutura de densidade ao qual a minha musculatura se apresenta neste momento. Esse vídeo é um vídeo informativo e desde já, quando a gente pega em base informação, não deixe de pegar toda a linha de raciocínio estratégico dos vídeos que vão vir subsequentes para que você entenda como a estrutura metabólica ela é predominante ativa, para que você consiga construir massa muscular ou até mesmo manter a massa muscular estrutural que você já tem dentro de um processo que você visa estética full, ou seja, qualidade de massa muscular totalmente visível e notória. E como que se faz isso? Como que administra as vias oxidativas do corpo para que ela consuma gordura de forma eficiente? Qual é a estratégia mais importante de fazer o meu aeróbico? O aeróbico realmente ele tem uma função de queima, quebra e gasto energético voltado à gordura quando a gente faz qual tipo de variação. Esse vídeo é um conteúdo que vai explicar totalmente essas vertentes, mostrando a visão de como você estimula de forma certa e de forma ideal a quebra constante de gordura, sustentando as entradas de índice glicêmico alta para que o seu corpo consiga fazer, através desse processo de picos de insulina, o turnover e o reparo de tecido muscular, que através da carga de glicogênio, ou seja, da entrada de carboidrato no músculo, é o que tem a associação da nossa síntese proteica e repara e constrói tecido. Dá uma sacada aí no shape e pega essa dica, construindo um super corpo. Vamos lá, rumo à regra prática da verdadeira queima de gordura e, basicamente, vamos trazer um pouco de ciência. Na regra de Gélise, você vai fazer uma pequena contabilidade que é 220 menos a sua idade. Isso aí você vai achar a sua frequência estimada, que seria a frequência máxima que você tem que ter em relação a batimentos cardíacos para que tal faixa etária estimada de certa quantidade de batimentos em elevação faça a preponderância de ativação de qual via metabólica você quer trabalhar. No meu caso, vamos lá, 220 menos 29, 220 menos 20, 200, 200 menos 9, 191 batimentos por minuto seria a minha frequência máxima. Não vou falar uma matemática exata aqui agora porque eu não sou tão bom em contabilidade, eu não sou tão bom em relações decimais e quocientes, então vamos lá. O ideal é que você mantenha a sua zona de ativação metabólica dentro de 65% a 70% de batimento frequencial cardíaco para que você consiga fazer uma oxidação estrutural, ou seja, oxigênio circulante no seu corpo, mantenha um processo oxidativo celular que induza um ciclo de Krebs. Um trabalho ao qual o nosso corpo ele consiga ativar de maneira dominante quebra de gordura. Esse tipo de aeróbico seria o aeróbico número 1, ou um dos aeróbicos de carga moderada. É um dos aeróbicos que, para quem treina em alta performance mecânica voltada à musculação, é extremamente importante porque você não vai sofrer tanto desgaste articular e através disso aí você vai conseguir fazer com que o corpo queime gordura de forma realmente essencial e a forma que você quer manter, que é a performance estrutural da sua estética corporal. Já voltando para esse mesmo princípio, quando a gente fala em cardios moderados, a gente tem um trabalho estrutural dentro do nosso tecido celular que é o trabalho de nova criação de mecânica mitocondrial. Quanto mais estímulos você tem aeróbico, mais o seu corpo começa a criar mitocôndrias. Mitocôndrias são como se fossem pequenos grãos que tem no seu tecido celular e esse processo mitocondrial ele faz com que o corpo consiga captar estruturas de fontes energéticas vindo de formação que teve circulante da quebra da gordura. Então, quanto mais durabilidade você tem em exercícios cardiovasculares dentro da sua frequência moderada, você mantém todo esse trabalho ativo de criação mitocondrial, o que vai manter performance estrutural de metabolismo alto, metabolismo basal, que é onde o nosso corpo realmente queima, consome e metaboliza os lipídios, em vez de só os armazená-los. Totalmente importante. Marcos, minha vida é corrida, eu não consigo fazer sempre cardio em jejum. Bom, chegarei até esse ponto. Mas voltando para o cardio em jejum, ou seja, voltando para o cardio moderado, eu venho trazer uma das ideias de dominância estrutural que é o pico glicêmico, como eu disse no vídeo anterior. O pico glicêmico, quando ele baixa, ou seja, você está com pouco carboidrato circulante no seu corpo, o seu corpo está dominantemente ativo no processo estrutural do glucagon. Glucagon é um hormônio de quebra, é um hormônio de síntese e é um hormônio que é extremamente ativo no seu corpo, juntamente com o cortisol. Muita gente condena o cortisol, mas o cortisol ele não é tão maléfico desde que ele esteja na estrutura regular e adequada ao qual o seu eixo hormonal precisaria estar. Quando você está nessa baixa,
você consegue metabolizar gorduras com muito mais velocidade. Então, primeiro ponto, faça aeróbico em jejum. Mantenha uma constância desse cardio moderado, mas que o seu batimento cardíaco ele esteja numa frequência de 65 a 70% de toda a frequência cardíaca máxima. Número de corte básico para você seguir. Tente manter seus batimentos em média de 120 a 130, não aceder muito a esse tipo de frequência para que o seu corpo mantenha sempre nessa queima constante oxidativa e lipolítica, que é a quebra de gordura. Segundo ponto, voltando para esse processo de glicemia baixa, você não tem tempo de fazer cardio em jejum, mas você tem tempo de fazer cardio pós-treino. Se o cardio for de longa duração, também é interessante. Porque quando você treina, a partir do momento que você sofre grandes estímulos mecânicos tensionais, ou seja, tracionamento de cargas, você faz com que o seu corpo tenha uma baixa de glicemia, de glicose, e isso aí dá um pico glicêmico baixo. Esse pico glicêmico baixo, quando você sabe utilizar ele de forma adequada, é mais uma estrutura mecânica responsável de queima de gordura. Então, se for fazer cardio também, ou em jejum ou pós-treino, você tem benefícios. Mas aí já não é interessante. Treine perna com um grande tipo de estruturação de treino. Não faça cardio nesse dia em até 6 horas, para você não jogar todos os estímulos fora com um tensionamento acima do que a fisiologia estrutural mecânica do seu corpo precisaria naquele momento. Marcos, meu tempo é corrido. É 45 minutos, 50 minutos no máximo dentro de uma academia. Joga o seu treino todo numa estruturação metabólica. O que seria isso? Faça com que o seu corpo tenha mais segmentos bombeados, ou seja, mais repetições, para que esse processo mantenha todo um processo metabólico oxidativo alto. Você vai cair um pouco a sobrecarga, mas vai conseguir fazer um processo metabólico. Fez 30 minutos assim? Finalize o seu treino com o HIIT. O que seria HIIT? Estruturação de exercícios aeróbicos em alto impacto. Não impacto mecânico articular, mas impacto de alta intensidade. Quando você leva o seu corpo sob choques de alta intensidade, segmentados de repousos, subdivididos novamente, com novos estímulos máximos, respeitando o repouso, você está fazendo ondulações no seu sistema oxidativo. Isso aí faz com que o seu corpo tenha uma ideia estrutural chamada EPOC. EPOC, o que seria EPOC? O seu corpo ele teve um desgaste extremo, ele teve um déficit de oxigênio e esse processo precisa ser restaurado. Para que o seu corpo restaure todos esses processos fisiológicos, ou seja, volte para uma estrutura de equilíbrio celular homeostático normal, ele vai consumir muito oxigênio. Então, quando você está em repouso, em consideração as próximas 72 horas que o seu HIIT foi extremamente forçado, você está consumindo gordura. Então vamos lá, expliquei no primeiro vídeo como que a gente faz esse processo de brincar, ou seja, não brincar, de trabalhar com a nossa glicemia sanguínea, e já aprendi como eu faço os meus cardios e como eu realmente consumo gordura com essa glicemia baixa. Resumindo, jejum, minha glicemia está baixa, cardio de longa duração, muito legal, muito bem-vindo. Pós-treino, minha glicemia está baixa, cardio moderado é muito importante, ele vai fazer com que haja também o mesmo processo de que você estivesse em jejum, vai consumir gordura. Marcos, não tenho tempo, minha vida é corrida, é 45 minutos. Faça a estruturação mecânica de bombeamento, muitas repetições, pouco descanso, para que o seu corpo ele tenha um grande desgaste oxidativo. Fez com que faça todo um processo metabólico ativo. Fez esse processo metabólico ativo, você vai entrar em princípio oxidativo. Agora sim, foi uma assertiva boa, interessante. Fez isso, coloca HIIT. Pum, 5 shots na esteira, pum, tiro, um minutinho, 45 segundos, 30 segundos de descanso, pum, tiro de novo, fez isso, conseguiu fazer a ativação do EPOC. EPOC é dominante no consumo de gordura para restaurar o nosso eixo de oxigênio intracelular e fazer com que o nosso eixo homeostático se torne novamente reequilibrado. Então essas são as dicas de aeróbico eficiente. Ah, Marquinhos! E sobre conceitos performáticos voltados a manipulados, a suplementação, a ergogênico. Calma, gente. Segundo vídeo ainda, tem muita coisa, muito conteúdo para ser passado para vocês queimarem cartucho e já querer saber qual droga X usei, qual manipulado X utilizei, qual manobra evasiva fiz. Não é assim que se funciona. Não se queima cartucho, não se queima etapa. Se aprende a dominar estruturas corporais para depois entrar em afins performáticos e mesmo assim se há necessidade de performar. A maioria, o 95% das pessoas que vão à academia, elas vão à academia, mas elas não levam um treino no limite que poderia chamar de treinamento resistido. Beleza! Curte, compartilha, isso é uma informação que é muito relevante e importante para o conceito wellness, que é a qualidade de vida e bem-estar, e a alta performance, que é para você que quer virar um disposto. Tamo junto, beleza!